Só que quando Jesus ele desperta desse sono, Jesus ele repreende os discípulos e diz: olha, por que vocês são tão tímidos? E por que vocês não têm de fé? E Jesus, com poucas palavras, né, diz: acalma-te vento, acalma-te mar, e a Bíblia diz que torna-se uma grande bonança. O Deus que sustenta o universo com o seu poder frequentemente atua sem usar instrumento humano. O Deus que tem em suas mãos, que sustenta todas essas coisas, como ele mesmo diz no diálogo que ele tem com Jó, quando ele pergunta a Jó em que base, quem foi que colocou o fundamento da terra, e sobre que alicerce a terra ela está posta. Então o Deus que sustenta tudo isso, frequentemente nós vamos observar ele agindo sem usar instrumentos humanos. As coisas simplesmente acontecem pelo poder da sua palavra, ponto. Como no caso de Cristo, aqui nesse relato que mencionamos, aonde ele com uma palavra apenas ele acalma o vento e acalma a tempestade. Mas muitas vezes também Deus ele escolhe realizar suas obras por intermédio dos seus servos. Em vários momentos Deus ele escolhe realizar a sua vontade por meio de pessoas como eu e como você. Não seria muito mais eficiente se Jesus tivesse enviado pelo menos anjos para pregar? Eu tenho certeza que seria. Os anjos eles teriam muito mais sucesso do que nós na pregação do Evangelho. Estando uma igreja repleta de pessoas que ainda não confessaram a Cristo como Salvador, de repente, aparece aqui um anjo, né? E aí começa a anunciar o Evangelho de Cristo. Olha o número de pessoas que arrependeriam do seu pecado seria muito maior do que qualquer um de nós aqui pregando. Mas Deus escolheu e destinou a nós esse trabalho, e também em outras circunstâncias, nas realizações de milagres, mediante o poder sobrenatural de Deus, Deus também utiliza, faz uso de pessoas como nós, limitadas, falhas, cheias de complicações em suas vidas, mas o Senhor aprove a ele escolher pessoas para realizar a sua vontade. De qualquer modo, aqueles que têm o dom de realizar milagres devem se lembrar de que os milagres se dão em resposta à ordem de Deus. Os milagres eles se dão em resposta a uma ordem divina. Os milagres não acontecem quando eu quero que ele aconteça, quando eu marco um dia para ele acontecer, quando eu crio uma situação dentro da igreja favorável para que o milagre ele venha a ocorrer. Não, milagres ele acontece mediante a uma ação de Deus, quando ele entende que isso deve ser feito. Ele faz mediante a sua vontade, ou a oração de alguém que caminha com ele, e não apenas conforme os nossos desejos egocêntricos. Veja que Tiago ele faz menção no capítulo 5, verso 17 do seu livro, que Elias ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou para que não chovesse, não choveu. Ele orou para que chovesse depois de 3 anos e choveu. Não é isso que o texto diz? E quando Elias ele fala para Acabe, ele diz: olha, durante 3 anos e meio, agora não lembro muito bem, não cairá chuva nem orvalho sobre a terra, segundo a minha palavra. Essa é o texto que está escrito.
Só que mesmo assim, Elias ele não age conforme a sua vontade apenas, ele age em conformidade à vontade de Deus. No livro de 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 36, quando Elias ele está diante dos profetas de Baal, diante daquele desafio, após os profetas terem clamado a Baal e não ter havido resposta, na sua oração Elias ele vai orar e dizer: Senhor, mostra para este povo que segundo a tua vontade eu fiz todas estas coisas. Segundo a tua vontade eu fiz todas essas coisas. Então mesmo quando Elias ele profetiza dizendo que não cairia chuva e nem orvalho, ele diz: segundo a minha palavra, ele está fazendo a vontade de Deus. Isso não é um desejo mimado, egocêntrico de Elias. Não é que Elias ele não ia com a cara de Acabe. Não é que Elias ele estava revoltado com as pessoas e ele diz: agora eu vou profetizar uma maldição. Não, ele estava agindo em conformidade a uma orientação divina. Aqueles cujos desejos são atendidos são aqueles que têm prazer em Deus e anseia por sua vontade acima de todas as coisas. Quem é que tem as suas orações respondidas mesmo diante de uma situação sobrenatural? É aquele que caminha com Deus e coloca a vontade de Deus acima de todas as coisas, e as suas orações sempre está estabelecida com esse sentido, de que a vontade de Deus ela seja predominante. Agir com base em uma palavra do Senhor não é o mesmo que declarar ou determinar, como se fazem, né? Eu declaro, eu determino, ou como algumas pessoas às vezes também dizem, eu libero uma palavra. Que isso? Que absurdo é esse? Onde é que já se viu? Irmãos, vocês ficam aí que daqui a pouco eu vou liberar uma palavra. Ué? Desde quando o poder está na minha mão e eu que controlo ele para... se eu não quiser algo, não adianta. Você pode orar, que se eu não liberar daqui, se eu não liberar a palavra daqui, nada acontece. Você pode morrer seco orando aí. E se eu não liberar... Então, orar e andar em conformidade à vontade de Deus não é a mesma coisa que declarar, determinar. Não tem nada a ver com isso. Que determinar que algo aconteça, como se nós mesmos e não Deus tivesse autoridade para fazer algo existir por meio dos nossos pronunciamentos. É como se nós tivéssemos o controle remoto na mão, né? Essas pessoas acham que tem o controle remoto na mão e se ele não apertar lá o play e pause, nada acontece. A ordem está sobre as mãos dele. É como se Deus estivesse ali, né? Constrangido, coagido diante da situação, esperando eu, que sou o bonitão, determinar ou liberar uma palavra ou declarar alguma coisa. E isso é uma aberração e uma distorção daquilo que a palavra de Deus ela apresenta. É o contrário, não é o contrário disso aí. Não é Deus que está esperando nós declarar, mas ao contrário, somos nós que precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir as orientações de Deus, não Deus ouvir as nossas. Então quem declara, quem determina é outra pessoa, é o Senhor, não somos nós. Não somos nós que liberamos palavra, mas é Deus. E era assim que os profetas agiam, né? Era assim a palavra de pronunciamento profético. Assim diz o Senhor. Geralmente era essa a expressão que os profetas utilizavam. Assim diz o Senhor. Bom, um outro dom que eu quero fazer menção é o de profecia. Falamos sobre o dom de maravilhas, né, o de milagres, agora o de profecia. Na profecia, Deus ele fala
com ou por meio de um servo que ouve a sua voz. Aqueles que entendem a profecia, em 1 Coríntios 12 e 14, apenas como pregação, devem considerar irrelevante o uso do termo no Antigo Testamento. Por que isso? Porque algumas pessoas acreditam que a profecia é a pregação da palavra. Olha, tudo bem, a pregação da palavra ela é uma profecia, e por sinal a mais confiável, é verdade. Se alguém pregar conforme o que está escrito na palavra, é a palavra mais de maior autoridade que nós podemos ouvir. Isso é uma verdade. Só que a profecia não se dá único e exclusivamente por meio da pregação do Evangelho. A profecia também se dá por meio da utilização de Deus, de um dos servos seus, seja quem ele assim entender que deve ser, para direcionar uma palavra dele para a vida da igreja ou para a vida de uma pessoa individualmente. É evidente que os profetas podiam pregar, mas a profecia também podia revelar até mesmo um segredo dos corações. Veja o que diz Paulo no capítulo 14 aqui de 1 Coríntios, o verso 24 e o 25. Paulo ele diz assim: porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todo convencido e por todos julgados. Tornam-se-lhe manifesto os segredos do coração. Vamos ler todo o versículo. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunho que Deus está de fato no meio de vós. Veja que Paulo ele deixa claro que o dom de profecia ele pode ser utilizado por Deus com o objetivo de convencer o pecador ao arrependimento. Por quê? Porque o dom de profecia ele pode revelar o segredo do coração. E aí não há dúvida. Você chega num culto para adorar, para cultuar, e Deus usa alguém e ele fala até mesmo o que você pensa. Até mesmo, como disse lá o mensageiro para o rei da Síria, em relação a Eliseu, ele sabe até mesmo o que você pensa no teu quarto. Até mesmo o que você pensa no teu quarto, o profeta Eliseu, ele sabe, lá em Samaria. Então Paulo diz que a profecia, ela pode ser utilizada para desvendar os desejos do coração, ou seja, aquilo que nós pensamos, aquilo que nem mesmo o cônjuge sabe, aquela aflição, aquela agonia, aquele sentimento que nós temos, que nós não compartilhamos com a esposa, com o marido, nem com o filho, nem com o pai. Às vezes é um sentimento exclusivo nosso, mas a Bíblia diz que o Senhor, por meio do dom de profecia, Ele pode, aleluia, manifestar isso também no nosso meio. É Paulo que está dizendo, não sou eu que disse isso. E ser revelado a espontaneidade desses acontecimentos. Aliás, a terminologia bíblica para profecia é ampla o suficiente para abranger qualquer mensagem que um profeta recebesse do Senhor e deixasse claro que vinha de Deus. Desde o início, Deus falou ao seu povo por meio da profecia, mas ela assumia diversas formas. No Antigo Testamento, a profecia ela se dava de várias maneiras: por meio de visões, por meio de sonhos, por meio de vozes audíveis, transes estáticos. Por meio de visões, Deus ele fala a respeito disso, quando Arão e Miriam ficam enciumados porque Deus falava com Moisés. Vocês lembram do episódio? E Deus ele diz a Arão e a Miriam: olha, quando eu falo aos profetas,
eu falo por meio de visões, eu falo por meio de sonhos. Mas com Moisés não, com Moisés o negócio é diferente. Com Moisés eu falo com ele boca a boca. A voz de Deus, ela poderia ser audível, como foi o caso de Samuel. Lembra de Samuel, ainda garoto, que Deus falava com ele, Samuel, e ele vai até Eli, o Senhor fala aqui no teu servo, eu não estou te chamando. Você vê que Samuel, ele não tinha esse hábito, ele não estava acostumado a ouvir a voz de Deus, de maneira que ele não estava entendendo. E Eli entende, ele diz, olha, quando você ouvir a voz de Deus de novo, chamando, quando você ouvir a voz lhe chamando, Samuel, Samuel, você diga assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então ela poderia ser audível, poderia ser por meio de visões, poderia ser por meio de sonhos e até mesmo de transe. E provavelmente, com mais frequência, palavras que o Espírito colocava no coração ou na boca de um profeta. Essa era a forma mais comum que acontecia. Outro dom que eu quero mencionar é o discernimento de Espírito. E agora também chegamos em uma questão importante para a atividade de uma igreja pentecostal: ter o discernimento daquilo que provém e daquilo que não provém de Deus. Embora leitores contemporâneos empreguem essa expressão de diversas maneiras, o contexto indica que Paulo se refere especificamente ao dom de avaliar profecias com precisão. Não significa, porém, que a aptidão para identificar erro em situação não relacionadas à profecia não venha do Espírito. Toda profecia deve ser testada pelas Escrituras, e quando isso não for possível em razão do tema da profecia, deve ser testada por outros profetas maduros, fundamentados na Bíblia e sensível ao Espírito Santo. Vamos ver 14:29 de 1 Coríntios. Eu vou ler para ganharmos tempo. Paulo ele diz assim: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Tratando-se de profeta, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. A melhor maneira de se julgar a profecia, eu até falei sobre isso aqui no nosso aula de teologia, que tudo aquilo que é dito, isso precisa passar pelo crivo das Escrituras. Nós precisamos olhar para todos os acontecimentos utilizando a palavra de Deus como uma lupa para podermos enxergar melhor o que está havendo. É a Bíblia que nós colocamos diante de uma situação, e por meio da Bíblia nós conseguiremos identificar se o que está ocorrendo provém ou não provém de Deus. Porque se qualquer profecia que for ministrada hoje, ela contrariar qualquer que seja uma doutrina da palavra de Deus, isso não provém de Deus. E é por isso que Paulo ele adverte. Veja que Paulo ele não quer censurar o dom de profecia dentro da igreja, mas o que ele quer é que a igreja ela tenha maturidade para identificar o que é e o que não é de Deus, o que provém e o que não provém de Deus. Então, se por acaso em nosso meio, e isso é muito possível que aconteça, se por acaso em nosso meio alguém profetizar ou fazer alguma coisa que identificarmos que não provém de Deus, a atitude a ser tomada não é censurar, mas orientar. É orientar o que está acontecendo. E é por isso que Paulo diz: enquanto um profetiza, o outro julga, para identificar e ter a plena convicção se o que está sendo dito tem como base a palavra de Deus. Até mesmo o crente mais sensível ainda tem o que aprender a respeito de sensibilidade à voz do Espírito, e deve sujeitar-se às Escrituras, entendidas em seu contexto.
Por mais que nós tenhamos maturidade cristã, nós sempre precisaremos aprender um pouco mais. Sempre teremos que aprender, sempre há espaço para o crescimento e para o amadurecimento na nossa vida cristã e na nossa caminhada com Cristo. Sempre há espaço para isso. Por isso, as Escrituras são o árbitro supremo da revelação. Como podemos afirmar que ouvimos Deus de modo preciso e ao mesmo tempo contradizermos os apóstolos e profetas inspirados por Deus ao longo dos séculos, cujas profecias foram testadas pelo tempo e se cumpriram? Não há como. Agora nós chegamos em um dom aqui que ele é o mais controverso dentro da igreja, que é o dom de línguas. Dom de línguas. A principal função do dom de língua, a qual se tem registro no âmbito público, assim como sua função no âmbito particular, é a oração e o louvor. 14 ao 17 de 1 Coríntios, Paulo ele vai dizer o seguinte: porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém, depois da tua ação de graça? Ou seja, não dá. Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas ao outro não é edificado. Seja em uma língua conhecida ou não pelo interlocutor, Paulo considera a oração importante demais para ser feita sem a inspiração e a capacitação do Espírito. Embora Paulo considere que seria bom se todos falassem em línguas, assevera que seria ainda melhor se todos profetizassem. Vamos ver o versículo 5 desse capítulo. Paulo ele diz o seguinte: eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais porém que profetizassem, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. O dom de língua só tem valor para a pessoa cujo espírito está orando, a menos que ela própria ou outra pessoa sirva de intérprete e torne as línguas inteligíveis para os demais presentes. Evidentemente, o princípio que Paulo aplica a este caso vai além do dom de línguas. Quando a igreja se reúne, devemos nos certificar de que qualquer contribuição nossa, seja ela na forma de dons sobrenaturais, de cânticos ou sermão, tenha valor para aquele que nos ouve. O que acontece em grupo tem que ter um valor para o grupo, não pode ter um valor individualizado, seja ele o cântico, seja ele a pregação, seja ele a manifestação dos dons. Embora Deus também usa a palavra, o cântico e os dons também para falar com o indivíduo, Se o que apresentamos tiver proveito apenas para nós mesmos, deve ser oferecido no âmbito particular. E é por isso que Paulo ele não vai censurar as línguas
mas ele vai censurar o exagero desse dom no momento do culto. São duas coisas distintas. Então é por isso que ele diz: se não houver quem interprete, e o momento é o momento do culto, então você fala 2 ou 3 vezes, e Paulo diz: e aí então você cala-se, para que a ministração da palavra prossiga, para que o decorrer do culto ele prossiga e não atrapalhe a edificação do corpo de Cristo. Mas ele não diz que as línguas não eram para ser manifestadas como dom no meio da igreja. Haja vista o texto que nós lemos, quando ele diz: eu gostaria que todos vocês falassem em línguas. É claro que muito mais se todos profetizassem. Paulo não proíbe línguas interpretadas, mas restringe línguas não interpretadas inteiramente ao contexto em que ele próprio faz uso do dom, na oração particular. Paulo talvez não tivesse levantado objeções a uma reunião de oração em que vários falam simultaneamente por inspiração, mas objetava a qualquer coisa que distraísse a congregação dos propósitos centrais do encontro: edificação, exortação e evangelismo. Então, num culto de oração, a manifestação do dom de língua de maneira simultânea, ele é mais comum. E não é nesse encontro que Paulo se refere, porque estão todo mundo orando, adorando a Deus, e aí é mais comum que haja essa manifestação simultânea de dons por 2, 3, 4, 5 pessoas, ou até mais, né, ao mesmo tempo. Contudo, ninguém está atrapalhando ninguém nesse sentido. Mas é diferente do momento do culto, principalmente onde a palavra ela está sendo ministrada. Então, o contexto ele é outro, e é nesse contexto que Paulo ele vai censurar. Então ele diz: olha, aquele que tem línguas, fale; o que tem cânticos, apresente o seu cântico; o que tem profecia, apresente as profecias, e daí por diante. Ele vai mencionando que os dons deveriam sendo apresentados com o objetivo da edificação do corpo de Cristo. Paulo indica que o dom de línguas corresponde a orar com o Espírito, conforme nós lemos agora há pouco aqui, né, o capítulo 14, o versículo 14 ao 16. E edifica a pessoa que ora. Então é uma edificação própria. Quem está orando em línguas, a edificação ela é interior, é uma edificação para si mesmo, não é para os demais. Edificar a si mesmo não é um objetivo cristão inferior, mesmo que não seja o objetivo do ministério na igreja. Então não é proibido a edificação de si mesmo, mas não é o objetivo maior do culto. Isso aí, é por isso que Paulo diz que isso deve ser guardado para o momento da particularidade. Se for no culto público, isso não deve ser exorbitante, não pode se exceder, porque aí a edificação não é para o corpo, mas a edificação é apenas para o indivíduo. Fortalecer os nossos relacionamentos com o Senhor é uma das razões pelas quais oramos e estudamos a Bíblia em particular. Paulo não se importaria se todos orassem em língua, apesar de a profecia ter mais valor, porque edifica a igreja toda. Embora línguas não interpretadas não tenha publicamente função alguma, e Paulo pareça reticente em orar em línguas em público, ainda assim ele ora em línguas com frequência, sem dúvida, em sua vida devocional particular. Vamos ver o que ele diz no versículo 18 e 19 do capítulo 14. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Eu falo mais do que todos vocês, Paulo diz. Contudo, prefiro falar
Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então veja que ele pelo menos deixa a entender que ele não manifesta esse dom com frequência no culto. Mas o dom de falar em línguas era um hábito da vida de Paulo. Haja vista que ele diz que falava mais do que todos os irmãos que ali estavam presentes. Profetas reconhecidos pela igreja precisam ser testados. Profecias, né? Não, profetas mesmo. Profetas reconhecidos pela igreja precisam ser testados. Assim como mestres precisam amadurecer no uso do seu dom. Assim como em parte conhecemos e em parte profetizamos, também podemos presumir que as orações em língua possam tornar-se mais fluentes e dirigidas pelo Espírito. Então, que a nossa língua orada na igreja seja uma língua dirigida pelo Espírito de Deus. Dirigida pelo Espírito de Deus. E há os momentos de nós extravasarmos isso. Por exemplo, nós temos aqui um momento de uma ministração muito impactante, ou nós ouvimos um louvor que nos tocou o coração, e de repente nós colocamos a igreja de pé, vamos orar, irmãos, apresentamos uma situação, ou orar até mesmo para Deus batizar os irmãos do Espírito Santo, e aí é o momento, e aí os irmãos têm o momento de extravasar, pode orar, pode falar em línguas, esse é o momento. Esse é o momento da edificação. Esse é o momento até mesmo dessa autoedificação. Pois oramos para que Deus batize os demais, né? E essa alegria ela é contagiante em diversos momentos, em diversas situações. O momento do louvor também é um momento que não atrapalha o falar em línguas. Falar em línguas no momento em que o louvor está sendo ministrado é um momento que não atrapalha a ordem do culto. Agora, o momento em que a mensagem está sendo pregada, se isso for de maneira elevada, aí atrapalha. Aí isso atrapalha. E é nesse momento que Paulo diz: olha, se não há quem interprete, então fica quieto, pode até falar por uma ou duas vezes e depois se cala. E até mesmo o pregador, ele sabe o momento de dar aquela pausa, né? Você entrou num tópico aqui que você percebe que Deus está te usando para ministrar algo à igreja, para trazer uma mensagem à igreja, e a igreja se alegra naquele momento, você dá aquela segurada, até os irmãos da glória a Deus, aleluia, glória a Deus, que bênção, tal. Isso é claro, é ali uns 5 segundos, e aí a igreja já volta, 5, 10 segundos já volta de novo, e a ministração continua.